Oi, tudo bem? Não erreis para mais. Essa semana eu estava assistindo um programa de musculação nas redes sociais de um personal trainer muito famoso. E ele estava treinando um aluno muito dedicado. Só que o que estava acontecendo? Ele pedia para o aluno fazer 5 séries de um exercício e o aluno estava fazendo 7 séries. Ele pedia para o aluno comer 5 gramas de sal por dia na sua alimentação, o aluno estava querendo colocar só 3. Ele pedia para o aluno beber 4 litros de água por dia e o aluno estava querendo beber 6 litros. E ele disse, desse jeito você está errando, mas para mais. Em busca de fazer o melhor, você vai acabar se desidratando ou se machucando. E não é isso que nós queremos. Se eu peço para você fazer uma coisa, é porque eu sei o que eu estou querendo trazer de você. Eu sei como que está o seu metabolismo. E eu não quero prejudicar o seu metabolismo, nem alterar ele. Então, quando eu te pedir para você fazer um exercício, faz esse exercício. E eu fiquei pensando no Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em Gálatas 5, verso 13, ele fala alguma coisa nesse sentido. E eu vou ler para você. Ele diz assim, porque vós, irmão, fosse chamado à liberdade. Não uses então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi uns aos outros pela caridade, porque toda a lei se cumpre só numa só palavra, nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está falando à igreja de Gálatas. A igreja de Gálatas, ela foi encontrada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Foi alcançada pelo Evangelho e pela pregação do Evangelho. Eles creram e receberam pela fé a salvação de Jesus Cristo. E Jesus Cristo derrubou a inimizade que tinha entre Deus e os seus filhos e a humanidade. Só que o que aconteceu? Eles estavam querendo servir a Jesus, ser salvo por Jesus e ajudar essa salvação cumprindo a lei de Moisés. Tipo assim, Jesus me salvou, mas eu vou ajudar Jesus me santificando, fazendo sacrifícios, guardando dias, me guardando de comida, me circuncidando. E o apóstolo Paulo teve que escrever uma carta dizendo, não, vocês estão trazendo um outro evangelho. A salvação é pela graça. Não é graça e lei, é só graça. Né? Vocês estão querendo errar para mais. Né? Em busca de um zelo exacerbado, vocês estão errando para mais. E ele também vai no sentido ao contrário, aonde a gente lemos aqui. Ele diz, e vocês, não é porque que Jesus Cristo também nos libertou e nos deu liberdade das leis, da lei de Moisés, dessas coisas, não use também dessa liberdade para dar ocasião à carne. Então o apóstolo Paulo trata aqui desses dois extremos. Pessoas que são salvas, mas querem ser salvas e praticar a lei de Moisés, e pessoas que receberam a graça, entenderam a graça, mas querem usar dessa graça com deliberalidade, como se assim é graça, então pode tudo. Então o apóstolo Paulo tratou desses dois assuntos aqui. Não é bem por aí. Não é nem muito para lá e nem muito para cá. Não erreis para mais. E você sabe que é isso que acontece com a gente? Se você for, por exemplo, olhar a história da igreja evangélica recente, e você pegar os anos 60, 70, 80 e anos 90, a igreja foi liderada por homens zelosos que buscavam o melhor para a igreja. Só que buscando guardar a igreja do mundo, eles encheram a igreja de usos e costumes. E muitos não pode isso, você não pode isso, você não pode aquilo, não pode se vestir assim, não pode beber isso, não pode comer isso, não pode se misturar com isso. E a igreja foi se fechando e errando para mais. Em busca de se santificar, acabaram se anilando do mundo. E muitas pessoas perderam o contato até com as suas famílias. Não ia mais um aniversário de família. Não posso me misturar porque senão eu vou me contaminar. Eles não são convertidos. E acabaram errando nesse zelo. Acabaram errando para mais. Só que aí veio o século XXI. A gente saímos do século XX. Aí veio o século XXI e com o século XXI veio as redes sociais.
Veio acesso à informação, acesso a conteúdo, acesso a livros, a books, a outros pastores, a outros preletores. E a igreja deu aquela despertada. Falou, não, mas isso aqui é demais. Então nasceu uma outra igreja dentro dessa igreja. E essa igreja foi para a liberdade, saindo dos usos e costumes. Não é bem assim. Jesus nos salva não pelas nossas obras, é pela graça. E entenderam a liberdade. Só que muitos estão usando dessa liberdade para dar ocasião à carne. Então muitos que saíram desses usos e costumes e falam, agora eu tenho Jesus Cristo no meu coração. Eu não preciso ficar enfiado em templos. Eu não preciso devolver meu dízimo. E começaram a entender muitos assuntos acerca de muitos temas. E começou agora uma libertinagem. Eles usaram essa liberdade que eles estão tendo para viver uma vida desacerbada. Tipo assim, pode tudo. Tudo está liberado. E não é bem assim. A palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. Muitas das vezes a gente erra ao contrário. Eu estava lembrando também, refletindo nessa palavra, sobre os nossos anos agora aqui, os últimos anos da nossa política brasileira. O partido do PT governou o país por 16 anos e trouxe muitas pautas liberais nesses 16 anos. O que eles conseguiram de aprovação a pautas liberais, eles enfiaram a goela abaixo do povo aí. Liberou muitas coisas. E aí a direita conseguiu derrubar o PT por causa da sua corrupção e teve acesso a Brasília. Muitos deputados e senadores conservadores dos bons costumes chegaram a Brasília no ano de 2019, no ano de 2020, ali junto com o presidente Bolsonaro. Só que eles começaram a querer enfiar as pautas conservadoras a goela abaixo. E se levantou uma senadora, a Janaína Pascoal, e ela disse assim, olha, nós não podemos ser o PT ao contrário. Por quê? O PT queria governar com uma pauta só, uma linguagem só. E aí quando a extrema-direita chegou, eles quis, não, agora é a gente. E quis enfiar um monte de pautas conservadoras, quis conversar só com gente conservadora e começaram a errar ao contrário. Ela falou, não, desse jeito a gente vai cometer os mesmos erros, só que é ao contrário. E é o que está acontecendo com a igreja. A igreja errou muito em pautas conservadoras, em se fechar muito com usos e costumes. E isso gerou muitas coisas e muitos traumas que não precisava. Só que o que está acontecendo hoje? Hoje as pessoas estão tendo acesso a essa liberdade que Jesus nos libertou e está metendo o pé na jaca. E está errando ao contrário. Errando para mais, mas ao contrário. Usando da liberdade para ser liberal demais. Jesus nos chamou para liberdade, não para o liberalismo. Não é pode tudo, não é pode tudo não. É santidade, Deus é santo. Deus não é Deus de bagunça. Deus é Deus de ordem e decência. As coisas não é bagunçado. Então nós precisamos nem pender para o lado direito e nem pender para o lado esquerdo. Você já viu aquela história infantil do anjo, do diabo que queria entrar no céu? Diz que o diabo bateu na porta do céu e um anjinho abriu. Um anjinho bem bom e inocente. Aí o diabo falou, posso entrar aí? O anjo falou, não pode, diabo. Que você não pode. Ah, mas deixa eu for. E pôs a mão na porta assim. E quando o anjo foi fechar, ele travou a mão do anjo ali na porta. Aí o diabo, ai, minha mãozinha aí, vou abrir um pouquinho para você tirar. Aí abriu, colocou o braço. Aí o anjo fechou. Ai, meu braço, eu vou abrir um pouquinho para você tirar. Aí entrou o corpo. Ai, meu corpo, ai, minha perna. E foi abrir. Quando foi, o diabo já estava lá dentro do céu. Então é mais ou menos isso que acontece. A gente precisa ser sóbrios. A gente precisa ser crente em Jesus Cristo. Sem as balelas desacerbadas do super zelo. E sem também viver uma liberdade de liberalismo. Nós precisamos saber, ter a maturidade para entender isso. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui para Timóteo, capítulo 1,
Verso 9, ó. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para o injusto, obstinado, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, matricidas, para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjúrios e para o que for contrário à sã doutrina. Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. O que ele está falando aqui? A lei, aquilo que te prende. Isso é feito para gente injusta, gente que não sabe se controlar. Por exemplo, você sabe que eu vou chamar de doutrina. Cada igreja tem a sua doutrina. E tem igreja que é bem severa na sua doutrina. Tem um lugar que você não pode usar uma bermuda, não pode fazer a barba. E tem pessoas que ela se converte a Cristo, mas ela tem que ir para essa igreja mesmo, porque senão ela não sabe viver. Se ela não está numa igreja que fala para ela como ela tem que se vestir, ela não sabe se vestir. Se não pôr numa igreja que fala que ela não pode beber, ela não sabe, ela precisa de algemas mesmo, religiosas. Ela precisa de estar em doutrinas severas mesmo, porque senão ela se mata. Entendeu? Ela acaba errando para mais, então é uma forma de proteger ela. É igual as pessoas, às vezes ela enriquece, ela compra um carrão. E ela não sabe andar com aquele carro, ela acaba se matando. Então é melhor ela se manter pobre, senão ela vai comprar uma Porsche e vai bater no primeiro poste ali. Tem pessoas que precisam de lei, tem pessoas que precisam de algemas, tem pessoas que precisam de usos e costumes mesmo, infelizmente. Mas a lei não é para nós. Para nós, a gente precisa do evangelho de Cristo. A gente precisa de uma consciência pura e saber isso faz mal para mim, isso faz bem para mim. Até aqui eu vou, daqui para cá eu não vou. É para isso que Jesus nos chamou, para a liberdade. Não para ficar algemado. Não para ficar debaixo de leis de homens. Mas para andar de cabeça erguida e saber escolher isso eu posso, isso eu não posso, isso me edifica, isso não me edifica. Isso me faz sentido para a minha caminhada, isso não faz sentido para a minha caminhada. Amém? É essa palavra que eu quero deixar para a sua reflexão hoje. Deus continue te abençoando, tendo misericórdia de nós, em Cristo Jesus. E um feliz ano novo para nós, que a gente possa virar esse ano aí cheio de Cristo, cheio de Evangelho, cheio do Espírito Santo. Amém? Fique com Deus.